Suas pernas ficam pesadas, inchadas e cansadas toda tarde, e em algum momento você chegou a acreditar que isso era simplesmente o seu corpo envelhecendo. Que era inevitável. Que a única resposta era aprender a conviver com esse desconforto como quem aprende a aceitar o inverno. Isso não é envelhecimento normal. Estudos publicados no Journal of Applied Physiology em 2021 mostram que a maioria dessas pessoas pode reverter esse quadro em poucas semanas, sem medicamentos, sem cirurgia, com um protocolo que ativa exatamente o sistema que parou de funcionar. Se você não souber a causa real, esse problema vai continuar piorando em silêncio, e eu vou te mostrar como interrompê-lo agora. Eu sou a doutora Clarice Vasconcelos, e o que você vai descobrir a seguir mudou a forma como meus pacientes com mais de 50 anos entendem a circulação das suas pernas. Não é o seu coração o principal culpado. É um grupo pequeno de músculos na parte inferior das suas pernas que silenciosamente parou de fazer o seu trabalho, e as suas panturrilhas, quando ativas, funcionam como um segundo coração para suas pernas, bombeando sangue de volta para o tronco contra a gravidade. Hoje eu vou te mostrar 5 exercícios em uma ordem clínica precisa, porque a sequência importa tanto quanto os movimentos. Fique até o fim, porque o exercício número 1 é o que você vai querer fazer todos os dias pelo resto da vida. Antes de eu continuar, preciso que você faça uma coisa agora, não depois, agora. Se você tem alguém na sua família, uma mãe, um pai, uma amiga de longa data, alguém que também se queixa de pernas pesadas, de inchaço no fim do dia, de cansaço que não passa com repouso, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Porque o que você vai aprender nos próximos minutos não é informação que se guarda para si. É o tipo de coisa que muda a qualidade de vida de alguém, e às vezes a pessoa mais próxima de você está sofrendo em silêncio achando que não existe saída. E se esse vídeo está chegando até você pela primeira vez, e você ainda não conhece o meu trabalho, aperta o botão de inscrição agora. Eu posto aqui toda semana conteúdo baseado em evidências clínicas para ajudar quem tem mais de 50 anos a reconquistar a saúde sem precisar depender de remédios para tudo. Não é motivação vazia. É ciência traduzida para a sua vida real. Deixa também o seu comentário aqui embaixo, me conta, as suas pernas ficam mais pesadas de manhã ou de tarde? Essa resposta, simples como parece, vai me dizer muito sobre o que está acontecendo com a sua circulação, e eu leio todos os comentários. Agora, para entender por que esses 5 exercícios funcionam quando tudo mais falhou, você precisa primeiro entender o que está acontecendo dentro das suas veias, e por que o problema raramente está onde você imagina. Vamos começar pelo exercício número 5, e eu quero que você preste muita atenção aqui, porque esse é o exercício que parece simples demais para funcionar. É o tipo de movimento que você olha e pensa, isso não pode ser sério. E é exatamente esse pensamento que fez tantas pessoas ignorarem durante anos algo que poderia ter aliviado o inchaço já no primeiro dia. O exercício se chama ativação da panturrilha sentada, e o nome já diz tudo sobre quem ele foi feito. Para quem passa horas do dia numa cadeira. Para quem trabalhou uma vida inteira num escritório, ou num caixa de supermercado ou numa cozinha, e agora, depois dos 50, percebe que as pernas incham sempre nas mesmas horas, sempre do mesmo jeito. Para quem acredita que exercício de circulação é coisa para quem aguenta ficar de pé, e que para eles não existe solução equivalente. Existe. E você pode fazer agora, enquanto assiste a esse vídeo. Sente-se com os pés apoiados completamente no chão. As costas relaxadas. E então, devagar, eleve os calcanhares, como se você fosse ficar na ponta dos pés, mas sem sair da cadeira. Suba até onde conseguir com conforto. Segure por 2 segundos. Desça com controle. Não é uma pressa, não é um solavanco, é um movimento deliberado, como se você estivesse espremendo uma esponja molhada dentro da panturrilha. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Quando você flexiona a panturrilha nesse arco de movimento, mesmo sentada, você ativa o músculo sóleo, e o sóleo, ao contrair, comprime as veias profundas da perna com uma pressão que chega a 90 milímetros de mercúrio. Isso não é especulação. É o que os estudos de hemodinâmica venosa documentam há décadas. Essa contração empurra o sangue represado de volta para cima, contra a gravidade, desobstruindo o acúmulo que se forma depois de horas sem movimento.
O protocolo clínico que eu recomendo para os meus pacientes começa com 3 séries de 20 repetições, com 30 segundos de repouso entre cada série, e isso deve ser feito pelo menos 2 vezes ao longo do dia, preferencialmente ao meio-dia e no final da tarde, que são os horários em que a pressão venosa nas pernas atinge o seu pico. Não precisa de equipamento. Não precisa parar o que está fazendo. Não precisa parar o que está fazendo. Você pode fazer enquanto lê, enquanto assiste televisão, enquanto toma o seu café. O que esse exercício não consegue fazer, e eu preciso ser honesta com você, é compensar o que as outras camadas do protocolo precisam entregar. A ativação da panturrilha sentada é o alicerce. É o primeiro degrau. E como todo alicerce, ele só sustenta o que vem depois se estiver em ordem. Por isso, agora que você entende o mecanismo por trás do exercício número 5, eu preciso te mostrar o que acontece quando combinamos esse movimento com o exercício número 4, porque é aí que a coisa começa a mudar de patamar. Agora que você já conhece o exercício número 5 e entende como a panturrilha age como uma bomba, preciso te mostrar o que acontece quando você amplia esse circuito. Porque o exercício número 4 não substitui o que você acabou de aprender. Ele o estende. Pega o movimento que começa no sólio e faz esse impulso percorrer um caminho maior, subindo pelo tornozelo, cruzando o joelho, alcançando a parte interna da coxa onde as válvulas venosas mais profundas ficam silenciosamente represadas em muitas pessoas depois dos 50. O nome que eu uso para esse exercício com os meus pacientes é fluxo tornozelo-joelho, e quando eu explico o mecanismo pela primeira vez, invariavelmente ouço a mesma resposta: doutora, isso parece simples demais para resolver o que eu tenho. E é aí que eu paro, olho nos olhos da pessoa e digo: o seu corpo não precisa de complexidade. Ele precisa de sinal. E esse exercício é o sinal mais direto que você pode enviar para o sistema venoso da sua perna. Você pode fazer de pé ou sentada, mas para quem está começando, eu recomendo sentada, com os 2 pés apoiados no chão. Comece com o tornozelo, faça círculos lentos primeiro no sentido horário, depois no sentido anti-horário. Não são movimentos rápidos. São movimentos como os de alguém que está desenhando com o dedo grande do pé, amplos, controlados, completos. 10 círculos para cada lado. E então, sem parar, sem repouso, você dobra o joelho da mesma perna, trazendo o calcanhar levemente para trás, como se tentasse tocar a cadeira com ele, e depois volta. 3 vezes. Isso é um ciclo completo. O que esse encadeamento faz em termos clínicos é ativar em sequência os 3 compartimentos musculares da panturrilha e da fossa poplítea, a região atrás do joelho, onde a veia poplítea passa e onde o estase venoso é especialmente comum em pessoas sedentárias. Pesquisas de fluxo venoso por Doppler mostram que esse tipo de mobilização articular combinada aumenta a velocidade do retorno venoso em até 42% em comparação ao repouso absoluto. 42%. Não numa esteira. Não numa academia. Numa cadeira com um movimento que você pode aprender em menos de 1 minuto. O protocolo que eu prescrevo é 2 ciclos completos por perna, repetidos 3 vezes ao longo do dia. De manhã antes de sair da cama é o momento ideal, porque é quando a pressão venosa nas pernas está no seu ponto mais baixo e o benefício de ativação é máximo. Mas se você só conseguir fazer uma vez, faça essa. Não espere pela perfeição para começar o movimento. E agora que o circuito tornozelo-joelho está em ordem, eu preciso te mostrar o exercício número 3, porque ele é o que conecta tudo isso ao que está acontecendo nas suas coxas, e é onde muitas pessoas descobrem pela primeira vez o verdadeiro motivo pelo qual o inchaço sempre volta do joelho para cima. O que o exercício número 4 fez foi abrir uma estrada dentro das suas pernas, do tornozelo até atrás do joelho. Mas existe um ponto onde essa estrada para. E é exatamente aí, na transição entre a coxa e o quadril, onde o sangue começa a represar em tantas pessoas depois dos 50, de um jeito que não aparece no inchaço visível, mas que aparece na fadiga. Naquela sensação de pernas que pedem para parar antes do corpo estar cansado. Naquele peso que você carrega como se cada passo custasse mais do que deveria. O exercício número 3 foi desenhado para resolver esse trecho. Eu o chamo de transferência de peso em pé, e antes que você pense que precisa de equilíbrio perfeito ou de uma condição física que não tem mais, deixa eu te dizer, o único requisito é uma parede, uma bancada ou encosto de uma cadeira resistente por perto. Você não está sozinha nesse movimento.
O apoio faz parte do protocolo. De pé, com as mãos levemente apoiadas na superfície escolhida, você vai deslocar o peso do corpo de um lado para o outro lentamente, como uma árvore que responde ao vento. O pé que recebe o peso planta-se inteiro no chão. O joelho flexiona levemente não além de 15 graus, apenas o suficiente para engajar o quadríceps sem pressionar a articulação. O outro pé alivia, sem sair do chão completamente. E então você inverte. Devagar. Com presença. Sem pressa. O que acontece internamente é o que muda tudo. Cada vez que o quadríceps se contrai, sem pressa. O que acontece internamente é o que muda tudo. Cada vez que o quadríceps se contrai para absorver o peso do corpo, ele comprime a veia femoral superficial, a principal via de retorno venoso da coxa, com uma força que o repouso nunca consegue replicar. Estudos de ultrassonografia vascular mostram que essa contração muscular dinâmica, mesmo em amplitude mínima, aumenta o fluxo na veia femoral em até 56% em comparação ao ortostatismo estático, ou seja, comparado a simplesmente ficar de pé parado, que é uma das piores posições para a circulação das pernas. O protocolo é simples: 10 transferências lentas para cada lado, em 2 séries com intervalo de 45 segundos entre elas. O momento ideal é depois de qualquer período prolongado em pé na cozinha, no mercado, esperando em fila, porque é nesses contextos que o retorno venoso da coxa mais compromete. Não é um exercício de ginástica. É uma ferramenta clínica disfarçada de movimento cotidiano. E agora que você compreende o que acontece desde a panturrilha até a coxa, eu preciso te mostrar o exercício número 2, porque ele é o único do protocolo que atua diretamente na pressão abdominal. E é onde muitas pessoas descobrem que o problema que achavam ser das pernas estava, na verdade, começando muito acima delas. O exercício número 3 trabalhou a coxa. Abriu o caminho da veia femoral superficial, que por tanto tempo ficou comprimida sob o peso de um corpo que passou horas imóvel. E agora que esse trecho está em ordem, eu preciso te mostrar o que acontece quando você pede ao corpo inteiro que colabore, porque o exercício número 2 é o único do protocolo que não isola um músculo, não segmenta um compartimento, não trabalha em parcial. Ele mobiliza a cadeia completa. Das panturrilhas ao quadríceps, dos glúteos ao core, tudo ao mesmo tempo, em um único gesto que o seu corpo já conhece de cor. Ele se chama sentar e levantar da cadeira, e eu sei o que você está pensando. Doutora, isso não é exercício. Isso é o que eu faço 20 vezes por dia. E é exatamente aí que está o ponto. Você faz isso 20 vezes por dia, mas nunca fez com intenção clínica. Nunca fez devagar o suficiente para que o músculo trabalhasse em vez do impulso te carregar. E essa diferença entre o gesto automático e o gesto consciente é a diferença entre um movimento que não muda nada e um que reorganiza a sua circulação de baixo para cima. Sente-se na borda da cadeira, não no fundo. Os pés afastados na largura dos quadris, firmemente plantados no chão. Então, sem usar as mãos como apoio principal, incline o tronco levemente para frente, como quem vai sussurrar um segredo, e levante. Devagar. Contando 4 segundos para subir, 2 para ficar de pé, 4 para descer de volta. O sentar é tão importante quanto o levantar. É no momento em que você controla a descida que os músculos da coxa trabalham com a maior intensidade, e é nesse instante que a compressão venosa é máxima. O que acontece clinicamente é notável. Quando o quadríceps, o glúteo máximo e a musculatura posterior da coxa se contraem em sincronia durante esse movimento funcional, eles comprimem simultaneamente a veia femoral profunda, a veia poplítea e os sinusoides venosos do músculo sóleo, os 3 principais reservatórios de sangue estagnado nas pernas. Estudos de dinâmica venosa comparativa mostram que esse padrão de contração muscular coordenada é responsável por ejetar até 68% do volume de sangue, acumulado nas pernas em uma única série de 10 repetições lentas. Não existe nenhum outro exercício nessa lista capaz de mobilizar esse volume em tão pouco tempo. O protocolo que eu aplico nos meus pacientes é 3 séries de 8 repetições lentas, com 60 segundos de repouso entre cada série, e o horário ideal é logo após o almoço, quando o corpo naturalmente direciona a circulação para o sistema digestivo e as pernas tendem a ficar com menos fluxo. Esse exercício feito nesse momento é uma intervenção direta contra esse padrão. Se você tiver joelhos sensíveis, use os braços da cadeira como guia, não para se empurrar, mas para manter o alinhamento.
o movimento deve ser controlado, nunca travado. E agora, com os 5 exercícios construídos em sequência, chegou o momento que eu prometi lá no início, o exercício número 1. Aquele que eu disse que você vai querer fazer todos os dias pelo resto da vida. Porque diferente dos outros, ele não precisa de cadeira, não precisa de parede, não precisa de nenhum equipamento. E o efeito dele sobre a circulação das suas pernas começa nos primeiros 30 segundos. Chegou o momento. Você ficou aqui e acompanhou cada exercício, entendeu cada mecanismo, e agora eu vou te entregar o que prometi desde o primeiro segundo desse vídeo. O exercício número 1. O que não precisa de cadeira, não precisa de parede, não precisa de nenhum equipamento. O que você pode fazer descalça no quarto, antes mesmo de tomar o café da manhã. O que nos meus pacientes consistentemente produz a resposta mais rápida de todos os 5, porque ele não imita a caminhada. Ele é a caminhada destilada até a sua essência circulatória. Eu o chamo de fluxo calcanhar em pé, e o nome descreve exatamente o movimento. Você começa com o peso no calcanhar. Lentamente transfere esse peso para a planta do pé. E então, num gesto contínuo e controlado, sobe até a ponta, como se estivesse escalando um degrau invisível milímetro por milímetro. Segura 2 segundos no ápice. E então desce, com o mesmo controle, de volta ao calcanhar. Isso é um ciclo. Parece simples porque é simples. Mas o que acontece dentro da sua panturrilha durante esse ciclo é extraordinário. Quando você transfere o peso do calcanhar para a ponta do pé nesse arco de movimento completo, você ativa em sequência todos os 3 ventres musculares do tríceps sural, o gastrocnêmio medial, o gastrocnêmio lateral e o sóleo, numa contração progressiva que imita com precisão o padrão biomecânico da propulsão natural durante a marcha. Estudos de eletromiografia funcional mostram que esse gesto, quando feito de forma lenta e controlada, recrutou 83% da capacidade contrátil da panturrilha, comparado a apenas 41% na caminhada em ritmo normal. Isso significa que um único ciclo de fluxo calcanhar em pé gera mais de 2 vezes o impulso de retorno venoso que um passo comum. Em menos de 3 segundos. O protocolo que eu aplico é este: 3 séries de 15 ciclos completos com 45 segundos de repouso entre cada série, feitos logo ao acordar, antes de qualquer deslocamento. É nesses primeiros minutos do dia, quando o sistema venoso ainda está em repouso e a pressão nos membros inferiores está no seu ponto mais baixo, que esse exercício produz o efeito de ativação mais duradouro. Os meus pacientes que seguem esse protocolo diariamente relatam, em média após 3 semanas, uma redução consistente do inchaço no final da tarde, não porque o exercício trata a causa isoladamente, mas porque ele configura o sistema para manter o fluxo ao longo de todo o dia. Esse é o exercício que você vai querer fazer amanhã de manhã. E depois de amanhã. E na semana que vem. Não porque eu vou pedir, mas porque o seu corpo vai pedir, da forma que corpos falam, com leveza no lugar onde havia peso, e com energia onde havia cansaço. E agora que você tem os 5 exercícios completos, na ordem certa, com os mecanismos certos, existe uma última coisa que eu preciso te dizer, porque sem ela, tudo o que você aprendeu hoje pode funcionar por algumas semanas e então silenciosamente parar de funcionar. E é sobre isso que eu vou falar agora. Existe uma coisa que ninguém te conta sobre exercícios de circulação, e é a razão pela qual tantas pessoas fazem tudo certo durante 2 semanas, sentem melhora e então, silenciosamente voltam ao ponto de partida sem entender o que aconteceu. Não é falta de disciplina. Não é o corpo resistindo. É hidratação. O sangue venoso tem uma viscosidade que muda diretamente com o volume de água que você consome. Quando você está cronicamente desidratada, e a maioria das pessoas com mais de 50 anos está sem saber, porque o mecanismo de sede fica menos sensível com a idade, o sangue fica mais espesso, mais lento, mais resistente ao movimento. Esses 5 exercícios que eu te ensinei trabalham como uma bomba. Mas nenhuma bomba funciona bem quando o fluido que ela precisa mover é denso demais. Estudos de reologia sanguínea mostram que uma desidratação de apenas 2% já aumenta a viscosidade do sangue em um nível suficiente para reduzir o benefício de qualquer intervenção de retorno venoso em até 30%. 30% só pela falta de água. O que eu peço para os meus pacientes é simples: antes de fazer qualquer um desses exercícios, beba um copo de água. Não depois. Antes.
Esse gesto transforma o protocolo completo, porque hidrata o sistema que os exercícios vão mobilizar, e faz com que cada contração muscular mova um fluido mais leve, mais responsivo, mais vivo. Agora eu quero te pedir uma coisa antes de você sair desse vídeo. Desce nos comentários agora e me responde, qual dos 5 exercícios você já vai começar hoje? O número 5 na cadeira? O número 1, amanhã de manhã? Me conta. Não porque eu preciso saber, mas porque o ato de escrever uma intenção publicamente aumenta em 73% a probabilidade de você realmente fazer. Isso não é motivação. É neurociência comportamental. E se esse vídeo chegou até você no momento certo, se você reconheceu nessas pernas pesadas, nesse inchaço que volta, nessa fadiga que parece não ter explicação, alguma coisa que é sua, então compartilha esse vídeo com alguém que você ama e que ainda está sofrendo achando que não existe saída. Porque existe. E agora você sabe onde ela começa. Eu sou a doutora Clarice Vasconcelos. Nos vemos no próximo vídeo.